sempre. Amém, amém. Teus os domínios e os tronos também, Deus para sempre. Amém, amém. O salmista canta ao ungido de Deus, dizendo: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Salmo 45, versículo 2. Com essas palavras, que são o lema desta semana que se inicia neste domingo 14 de fevereiro de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem essa gravação e desejo a todos nós que tenhamos um momento abençoado de oração, meditação e louvor. Estamos hoje no último domingo após Epifania. Aqui a cor litúrgica branca e o símbolo das três coroas remete aos magos do Oriente, que a tradição então disse que também eram reis e que além disso eram três. O Novo Testamento fala apenas de magos. Estamos hoje, portanto, no último domingo após Epifania, nesta quarta-feira, que segue o último domingo após Epifania, inicia-se a Quaresma. Este domingo, que é o último após Epifania, ele tem vários nomes. Por exemplo, ele é o domingo da transfiguração do Senhor. Sobre isso vamos falar na sequência, quando meditarmos o Evangelho de Marcos 2. Este domingo também, na antiga tradição da nossa igreja, que é a tradição evangélica alemã, ele se chamava Estomihi. Confesso que eu não sei exatamente aonde é que vai o acento, tá? Qual é a sílaba tônica, mas de qualquer maneira, Estomihi, isso remete ao latim se para mim. E esse pedido, ele remete ao Antigo Testamento, à tradição latina do Antigo Testamento, lá no Salmo 30, ou na contagem do Almeida, Salmo 31, onde uma versão diz, se para mim por Deus protetor, e uma outra versão diz, se para mim por rocha fortíssima. O que o Almeida, então, a tradução antiga da nossa igreja, traduz por se o meu castelo forte. Eu gosto muito dessa passagem porque ela está num contexto, no Salmo 31 e lá no Salmo 71 isso se repete, em que um versículo antes o salmista pede a Deus, dizendo mais ou menos assim, livra-me por tua justiça. E aí me parece que não deve ser coincidência que nestes dois versículos do Salmo 31 e também do Salmo 71 aparecem três expressões que são absolutamente fundamentais para a nossa tradição evangélica de confissão luterana. Temos aqui no lema da semana o pedido de que Deus seja o castelo forte, que seja Deus protetor, rocha fortíssima. E no versículo anterior, lá no Salmo 31, o pedido por libertação, que é baseado na confiança na justiça de Deus. Três expressões absolutamente centrais para a tradição luterana, a mensagem da justificação que opera a liberdade cristã, desse Deus, o castelo forte, que na sua justiça nos livra também a nós, desse Deus nós como cristãos, não apenas luteranos, mas também luteranos, falamos. E estamos reunidos, ou melhor dizendo, realizamos esta gravação neste último domingo após Epifania, em nome desse Trino Deus, em quem depositamos a nossa confiança, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio o Evangelho previsto para este domingo, Marcos capítulo 9, versículos 2 até 9. Assim escreve o evangelista. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, o evangelista Marcos, ele, ao contar a história da pessoa, da vida e da morte de Jesus, ele narra a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início do seu ministério com o seu batismo, até a sua morte, e depois a tradição posterior ainda acrescentou um relato a respeito da ressurreição. E o evangelista Marcos, ele constrói o seu evangelho em alguns blocos. Os mais importantes são, primeiramente, um bloco que conta a vida, as falas, o ensinamento, os atos de Jesus na Galileia. Daí um segundo bloco que vai contar como Jesus se dirige da Galileia para a Judeia e para Jerusalém. E um terceiro e último bloco, então, vai concluir com a Semana da Paixão, o sofrimento e a morte. Nós estamos aqui em Marcos 9, num momento de transição na estrutura do Evangelho segundo Marcos. Depois de Jesus ter pregado, ensinado, curado, praticado outros sinais na Galileia, agora ele se volta a Jerusalém. E esse início da trajetória em direção a Jerusalém, ele é composto de várias partes. Uma vez, por exemplo, nós temos lá a pergunta de Jesus aos seus discípulos: o que as pessoas por aí dizem a meu respeito? E essa pergunta de Jesus culmina na confissão de Pedro, que diz: Tu és o Cristo. Ou seja, depois de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez na Galileia, os discípulos, eles captaram a mensagem. Jesus não é só um carpinteiro de Nazaré, mas ele é o Cristo, o Messias, o Salvador prometido por Deus. E aí a narrativa do evangelista Marcos segue e conta como Jesus, então, pela primeira vez, anuncia a sua morte e ressurreição. Pelo que ele é reprovado por Pedro, que diz: não, nada disso, né? Tem compaixão de ti, Senhor. E Jesus o chama então de diabo. Na sequência, vem daí a afirmação de Jesus, o ensino de Jesus, que diz que todo aquele que quer ser discípulo dele, seguidor do Senhor,
ele precisa tomar a sua cruz para então poder seguir a Jesus. Temos, portanto, o testemunho de Pedro, o anúncio do sofrimento de Jesus, o chamado aos discípulos a levarem a sua cruz, e agora temos a história da transfiguração, que é mais um elemento que vai apontar em direção a Jerusalém, à morte, ao sofrimento de Cristo. Diz aqui que depois de 6 dias, agora não me recordo exatamente, mas deve ter alguma coisa a ver com o chamado de Jesus aos discípulos de segui-lo, talvez 6 dias depois daquele ensinamento. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais proeminentes, ao monte, e lá então ele é transfigurado. O verbo grego que está atrás dessa palavra é metamorfó, da onde vem metamorfose. Tá? Poderíamos então também traduzir literalmente, ele foi metamorfoseado. Transfigurado talvez é um pouco mais fácil, poderíamos dizer transformado. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo alvas e brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. É a clareza, a luminosidade, a pureza do reino de Deus que desce até aquele monte onde estão Jesus e os seus 3 discípulos. E agora aparecem a Jesus e aos discípulos Elias e Moisés que falam com Jesus. Os estudiosos têm perguntado por que, afinal de contas, aparecem Elias e Moisés. Há 2 ou 3, talvez mais, explicações possíveis, imagináveis. Eu, particularmente, sou adepto da explicação que quero compartilhar agora, que é a seguinte: Moisés, ele, ainda no Novo Testamento, ele representa aquela parte do Antigo Testamento que nós conhecemos como Pentateuco, a lei de Deus. Elias, por sua vez, ele é um dos primeiros profetas de Israel dos quais nós temos conhecimento. E a profecia é um segundo bloco que compõe a Escritura Sagrada dos judeus, o Antigo Testamento. E por isso eu penso que Moisés e Elias aqui, eles, em primeiro lugar, e a função primordial deles aqui é serem expressão e testemunhas da Escritura Sagrada dos judeus, que se resume em lei e profetas. E agora diz que Elias e Moisés falam com Jesus. Lucas vai dizer que eles falam com Jesus sobre o caminho que Jesus está por tomar em direção a Jerusalém. Ou seja, Elias e Moisés, os representantes da Escritura Sagrada, eles já lá no Antigo Testamento, e assim a Escritura Sagrada toda dos judeus, dava testemunho de Jesus, cujo caminho o levará ao sofrimento e à morte. E por isso eu entendo que o que Marcos quer dizer aqui, o que a história quer nos ensinar é exatamente isso. Se nós queremos entender Moisés e Elias, se nós queremos entender a lei e os profetas, se nós queremos entender a Escritura Sagrada dos judeus, que é o Antigo Testamento, então nós precisamos entender e ler esse Antigo Testamento a partir do seu centro, que é Jesus, e a sua trajetória em direção ao sofrimento e à morte. Essa é a chave que nos abre a compreensão da Escritura Sagrada dos judeus. Jesus, aquele que vai em direção a Jerusalém e se entrega ao sofrimento e à morte. E aí tem a reação de Pedro, que quer construir as tendas lá no alto do monte. Vem então a voz, a nuvem que os envolve e a voz que diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Aqui nós percebemos de novo um fio vermelho que perpassa o Evangelho segundo Marcos. Lá no início, quando no batismo, a voz divina fala apenas para Jesus e diz: "Tu és o meu filho amado."
Agora, a voz divina se dirige aos seguidores de Jesus e diz: este é o meu filho amado. E lá no final, em Marcos 15, o centurião romano então vai confessar diante da cruz de Jesus e dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. De novo, um fio vermelho que perpassa o Evangelho, a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que só é adequadamente compreendido por aquele centurião que está parado diante da cruz. A chave para entender não só o Antigo Testamento, mas para entender o próprio Evangelho, novamente é Jesus, como ele está a caminho do sofrimento em direção a Jerusalém. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É verdade, Moisés e Elias, a lei e os profetas dão testemunho do meu filho. Mas ainda muito mais importante é o testemunho que ele mesmo dá a seu respeito. A lei e os profetas apontam para Jesus. E por sua vez, Jesus, na sua pessoa, na sua trajetória, no seu ensino, no seu agir, abre, de fato, uma nova perspectiva para entendermos o Antigo Testamento na sua plenitude. A ele ouvi. Mais importante do que Moisés e Elias, testemunhas de Deus por excelência, é o próprio Filho de Deus na sua trajetória em direção a Jerusalém e ao sofrimento. E agora tudo se encerra e Jesus desce novamente com os 3 discípulos do morro, do monte, e ordena a eles que nada divulguem desses fatos até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Sim, porque a ressurreição, ela mais uma vez pressupõe o sofrimento e a morte. E sem essa marca da cruz, os sinais gloriosos em torno da pessoa de Jesus, eles correm sério risco de serem mal compreendidos, de serem até pervertidos. Apenas na perspectiva do sofrimento, da morte de Cristo, tanto a ressurreição quanto a transfiguração de Jesus podem ser adequadamente compreendidos e testificados como sendo a glorificação daquele que sofreu. Temos, portanto, aqui, no último domingo após a Epifania, já a seta indicadora que vai nos conduzir para dentro do tempo da Quaresma e que vai nos acompanhar em direção a Jerusalém, em direção ao sofrimento e à morte e depois, claro, graças a Deus, também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Entoei no início desta meditação as 2 primeiras estrofes do hino número 74 do livro de canto da IACLB. Peço a sua licença para cantar ainda a 3ª e última estrofe. Livro de canto da IACLB, número 74, a 3ª estrofe. Glória nas alturas. Glória nas alturas, na terra também. Glória para sempre. Amém, amém. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa história da transfiguração de Jesus, da transformação, da metamorfose, em que a glória celestial, a glória do Teu reino, irrompe para dentro deste mundo. E ao mesmo tempo em que a glória divina e celeste rompe para dentro deste mundo, ela
ensina os discípulos onde procurar a chave para compreender a glória divina. Obrigado, Senhor, que aquele Jesus Cristo, teu Filho, o Messias, o Salvador prometido, é aquele que não apenas foi glorificado e transfigurado lá no alto do monte, mas é aquele que depois disso desceu do monte e desceu até a situação mais profunda que possa ser imaginada e que vá até além da nossa imaginação, que é a humilhação da condenação inocente da morte como um criminoso. Obrigado, Senhor, que na cruz de Cristo nós compreendemos quem é de fato o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Que na cruz de Cristo entendemos toda a sua trajetória, o seu ministério, a sua pessoa. Que na cruz de Cristo se abre também a compreensão para o Antigo Testamento, Moisés, os profetas e também os demais escritos. Permite, Senhor, que possamos, nesta época que agora se inicia, a época da Quaresma, meditar, agradecidos, crentes no sofrimento de teu Filho Jesus Cristo, que por nós viveu, sofreu, morreu e também, graças a ti, ressuscitou. E é em nome desse nosso Senhor Jesus Cristo que pedimos, oramos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.